Tudo bem, senhores? Agradecer a compreensão. Então, já seguimos com a nossa aula. Então, estava aqui a gravar para poder mandar depois o ficheiro final para os senhores. Tudo bem. Então, eu mostrei aqui como filtrar a informação, diria assim, dessa forma manual aqui. Mas como é que eu faço para tornar isso mais prático, mais interessante, mais dinâmico? Então, clico em qualquer célula, vou para Table Design e daqui vou clicar em Insert Slicer e aqui eu tenho dois agrupamentos. Tenho o agrupamento do funcionário e o agrupamento do curso. Então, posso marcar aqui no funcionário e posso marcar aqui no curso. Então, veja só. Então, se você lembra, para nós filtrarmos um certo curso, temos que chegar aqui, clicar, escolher o curso, depois clicar em OK. Mas agora você não precisa mais de fazer isso. Com um clique, a magia acontece. Esse recurso de slicer aqui é novo para alguém? Se você depois para escrever novo aqui no chat, esse recurso de slicer aqui, de clicar num botão e toda a informação ser filtrada, é novidade para alguém? Se sempre escreva aqui novo no chat, só para eu saber. Turma, estão aí? Rosário disse, é novo, ainda não percebi como chegamos aí. Antônio Francisco disse que é novo. David Chauk, estamos sim, perfeito. Então, Rosário, como é que nós inserimos filtro? Eu mostrei como criar aquilo, tabela. Talvez possa desfazer, como não estava a gravar aqui a reunião. Tudo bem. Aqui estou perante uma tabela. Como é que eu sei? Não. Estou perante aqui um intervalo. Como é que eu sei? Minha última guia é help. Ok? Clico em qualquer célula. Vou para insert. Daqui clico em table. E daqui clico em OK. Assim, eu aqui expliquei. Aqui nessa aula gratuita, não tenho muito tempo aqui de poder ir em cada detalhe, ir no passo a passo. Mas o que eu faço? Gravo a aula, depois vai ter acesso à gravação para poder aqui ver e rever quantas vezes quiser. Né? Mas para nós acedermos ao slicer, temos que ir para temos que criar, ou temos que fazer um para tabela. Ok? Então, essa é a ideia. Continuar aqui com o microfone, senão não vamos estar conseguindo. Tudo bem. Então, já com a tabela criada, vou para Table, vou aqui clicar em Insert Slicer, marco o funcionário, marco o curso, clico em OK e agora eu estou na festa. Eu agora estou na festa. Clico em qualquer curso aqui e vai filtrando de forma automática, de forma dinâmica. Se eu quer saber, por exemplo, em quais dias o Aldo efetuou aqui inscrições. Então, tenho o PowerPoint selecionado, vou marcar aqui no Aldo e tenho aqui a informação filtrada, ok? Então, quando usamos o slicer, a filtragem que ela fica automática, ela fica dinâmica, ok? Mas lembrando que esse aqui não é o objetivo principal da nossa aula. Aqui era só mostrar que quando usamos tabela, nós temos recursos adicionais. Perfeito. Então, aqui, como disse antes, estou perto de uma tabela. E sendo uma tabela, eu posso aqui dar nome. Aqui, ah, o Excel deu um nome genérico que é o Table 2. Eu posso chegar aqui e dar aqui o nome de dados, por exemplo. O nome que eu escolher. Tudo bem. Então, aqui eu dei nome de dados. Então, vamos lá voltar aqui para a teoria, porque essa parte é importante. Nós, quando criamos um gráfico, pegamos na base de dados, transformamos na tabela resumo, daqui criamos o gráfico, ok? Então, eu já criei aqui a tabela,
Agora, vou pegar essa tabela e criar a tabela resumo. Perfeito. Então, vou clicar aqui em qualquer célula, vou para a guia Insert e vou usar aqui o recurso Pivot Table. Você pode me perguntar, Mauro, para que serve o recurso Pivot Table? O recurso Pivot Table, ele pega uma grande base de dados e resume, né? Pega a grande base de dados e transforma numa tabela resumo, já com informações únicas. Eu vou te mostrar aqui no passo a passo. O recurso aqui, Pivot Table, me pede para eu selecionar aqui uma tabela ou intervalo. Eu criei uma tabela e dei ela o nome de dados, ok? Então, vou escrever aqui dados. Depois aqui me pede para eu escolher onde eu quero colocar essa Pivot Table. Eu quero colocar exatamente na planilha existente, que é essa aqui, na célula A1, que é a célula que eu cliquei aqui anteriormente. Então, vou clicar aqui em OK. Então, eu já tenho aqui já a Pivot Table criada. O que eu preciso fazer aqui é simplesmente resumir a informação. O que eu quero, em primeira instância, eu quero saber o número de alunos cadastrados por cada funcionário. Então, eu tenho que chegar aqui na quantidade de alunos, que é essa coluna aqui. Chego aqui e dou um check. Com um clique. Essa é a melhor parte. Com um clique, eu já tenho aqui o total de toda esta tabela. Ok? Agora, para eu destrinchar por funcionário, vou chegar aqui e vou dar um check no funcionário. E aqui eu tenho toda a informação filtrada e tenho aqui toda a informação já criada. Porque aqui eu não consigo extrair uma informação porque tenho aqui informação repetida, como pode ver. Mas agora não, eu tenho informação única. Agora sim eu posso criar, já posso criar agora o gráfico. Vamos criar gráfico de coluna. Como que nós fazemos isso? Simples, crio em qualquer célula, vou para a guia Insert, daqui eu vou para o gráfico de coluna, vou clicar nesse primeiro aqui, gráfico de coluna. Só vou aqui achar o tamanho, porque está bem grande. E depois vamos começar já com a edição, porque o gráfico ele encontra-se bem poluído. Tudo bem. Aqui está o nosso gráfico. Então vamos lá aqui limpar esse gráfico. Clico nessa legenda, delete. Clico aqui nesse eixo, delete, para remover esses botões aqui com o gráfico selecionado. Pivot Chart Analyze e depois aqui Hide All Buttons. Então, vai filtrar. Essas linhas aqui eu não gosto de ver. Vou clicar em qualquer uma delas, elimino. Depois, clico nesse mancha aqui e Data Label. Então, assim consigo exibir toda a informação aqui. Vamos lá, senhores. Até então, está percebido? Senhores, até então está percebido? Senhores, até então está percebido como criar um gráfico de coluna aqui no Excel? Estou a ver que Fanuel a reagir. Pedro a responder que sim, perfeito. Então, esse é o fluxo. Valdir também a responder, yes. O Timana disse, vamos avançar. Perfeito. Então, senhores, é assim como nós pegamos numa grande base de dados a transformar num gráfico. Por aqui já consigo saber aqui, qual é o funcionário que mais vende daquele que menos vende. Ok? Mas ok, vamos lá aqui dar uma pequena pausa. Por que usamos Excel? Né? Por que nós usamos Excel? Será que é só para lançar informação e criar gráficos bonitos? O Excel vai muito mais. Além de só lançar informação, o Excel nos permite automatizar tarefas. Então, você viu que para nós podermos criar esse gráfico aqui, nós tivemos que dar muitas voltas. Nós tivemos que criar o objeto de tabela, precisamos criar a pivot table, depois formatar aqui. Então, vamos supor que aqui na empresa vamos contratar um novo funcionário. Deixa eu ver aqui no chat, por exemplo, ver aqui a colega Antônia Vasco.
Então, vou adicionar aqui a colega Antônia Vasco. Então, vou copiar aqui essa linha, jogar aqui embaixo. Aqui eu vou colocar aqui, deixa eu ver, Antônia Vasco. Antônia Vasco cadastrou alunos de Excel aqui e cadastrou 25, vou melhorar aqui, 50 alunos. Perfeito. Eu aqui lancei a informação da Antônia. Quando eu chego aqui no gráfico, nada aconteceu. Mas, se eu quiser aqui ver a informação da Antônia, eu não preciso chegar aqui e fazer nenhum trabalho adicional. Vou chegar aqui na guia data e vou clicar aqui em Refresh All. E o que aconteceu aqui? Essa é a melhor parte. O que aconteceu? O Excel simplesmente foi para a base de dados, atualizou o pivot table e atualizou aqui a informação da Antônia. Vamos supor que a nossa colega Antônia, ela vai fazer aqui novas vendas. Então, cadastrou mais 100 alunos. Vou chegar aqui, refresh all, e o gráfico ele vai atualizando sozinho. Eu não preciso gastar aqui horas no final do mês a atualizar relatórios manualmente, porque o Excel ele automatiza o meu trabalho. Ele automatiza o meu trabalho. Eu tenho um aluno que inclusive está aqui na aula, o Moisés Manuel. Ele é um profissional que perdia a cada mês 5 dias para poder fazer o seu relatório. Mas quando aplicou os recursos, a técnica que eu ensino na formação completa de Excel, passou a fazer seu trabalho em apenas 1 hora. Então, se você perde muito tempo no Excel, em trabalho manual, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu posso te provar. Eu posso te provar. Aqui, a nossa colega Antônia fez mais uma venda. Vou chegar aqui. Eu vou atualizar. O gráfico vai incrementando. Eu só preciso daqui para frente alimentar a base de dados só. Só isso. Eu só preciso chegar aqui, alimentar a base de dados, clico em Refresh All e tenho aqui o meu gráfico atualizado. Senhores, até aqui está percebido? Por aqui vamos para o nosso próximo e último gráfico. Até então está percebido? Fanuel respondeu aí. Suleiman Hussein respondeu aí. E os demais? E os demais, senhor? Vamos lá. Aqui Antônio respondeu. Perfeito. Perfeito. Então, depois dessas reações, vamos seguir aqui com a nossa aula. O próximo gráfico vamos criar é o gráfico de linha, ok? Que é um gráfico que nós usamos para poder estudar ali a evolução temporal. Então, vamos voltar para aqui, para a nossa base de dados. Então, eu tenho aqui a informação de data, funcionário, quantidade de alunos, por aí vai. Eu quero saber aqui qual é que foi o comportamento mês a mês. Só que olhando para essa tabela, eu não tenho a informação do mês. Só tenho a data aqui. Então eu preciso chegar aqui e extrair o mês. E como é que eu faço isso? Tenho que aqui adicionar uma nova coluna chamada mês. Tudo bem. Vou chegar aqui e vou extrair o mês, né? Como uso a versão em inglês aqui, mês, month. Coloco aqui month e depois aponto nesta data. Quando fez parte do Enter, o que o Excel fez aqui? Ele me retornou o número do mês. Assim, 1 de 1, mês 1. 3 de 2, mês 2. 12 de 3, mês 3. Então, ele me retornou aqui o número do mês. Não me retornou assim o mês, assim, janeiro, januário, por aí vai. Só que veja só, o número 1, o número 2, o número 3 não me remete a mês. Então, a função MAF aqui não me ajuda. Então, se eu quero extrair o mês aqui, vou usar a função text. Essa função possui 2 argumentos, o valor e depois o formato. Qual é o valor? Aponto na data.
ok? Aponto na data. E veja só, para eu aceder ao formato, devo inserir aqui essa vírgula, que é um separador. Para minha versão é vírgula, passou pode ser ponto e vírgula, então depende de cada versão. Vou inserir vírgula, veja só que o bold agora está aqui no format text. Aqui eu posso colocar M, esse M aqui é de mês, de month, dou um Enter. Aqui ele me retorna o número 1, ok? Se eu colocar aqui o segundo M, me traz 01, ok? Está a melhorar. Vou chegar aqui, vou colocar aqui o terceiro M, me traz o Jan, e quando eu coloco aqui o quarto M, me traz aqui o January, February, assim por diante. Ok? Então, é assim como nós extraímos o mês aqui no Excel. Mas, no dia a dia, para fazer relatórios, dashboards, a gente utiliza aqui o mês abreviado e não mais o mês com, assim, completo. A gente usa o mês abreviado. Então, aqui está a informação do mês. Então, eu vou usar essa informação para poder montar lá o meu próximo gráfico. Então, vou chegar aqui no gráfico de linha e vou prosseguir aqui com a tabela resumo. Vou chegar aqui e vou chamar a tabela dados que nós criamos lá no início. E aqui, quando eu chego, noto que a coluna mês não existe. Por quê? A coluna mês eu criei agora, enquanto a pivot table, enquanto que a tabela criei lá no início. Então, eu vou chegar aqui na guia data, clico depois refresh all e o mês aparece agora aqui embaixo. Quando você trabalha com Excel, você domina o Excel, você trabalha já de forma mais segura. Você sabe o que vai acontecer aqui. Já não é qualquer coisa que você começa a pedir ajuda nos colegas. Então, eu vou aqui montar já a última pivot table. Vou chegar aqui, marcar no mês, vou chegar aqui, marcar na quantidade de alunos e com 2 cliques, como você pode ver aí, eu tenho agora toda a estrutura já pronta. Já tenho aqui o que aconteceu em cada mês. O que me falta fazer agora é criar o gráfico de linha. Clico em qualquer célula, vou para a guia Insert e daqui vou desse gráfico aqui, que é o Line with Marcas. Vou clicar aqui e já tenho aqui o gráfico de linha. Vou fechar aqui porque eu não preciso mais. E daqui é só arrumar. Clico aqui, deletar, clicar aqui nesse mais, adicionar os labels, clicar nessas linhas, deletar. Podemos ver esses botões, botão direito aqui em cima e hide all. Então, aqui está o gráfico já mais elegante. Então, aqui eu posso adicionar uma formatação que eu gosto, que é clicar no gráfico, botão direito e Format Data Série. Chegado aqui, vou clicar aqui no baldinho e vou até a última opção para poder suavizar. Veja só como que fica o gráfico. Esse aqui é o antes, esse aqui é o depois. Então, assim, o gráfico fica bonito, fica elegante. Então, nós estamos na reunião, aqui a apresentar aqui a evolução mês a mês. E daí o chefe pergunta ao senhor Ilídio, estou a ver aqui no chat, ao senhor Ilídio Chissano, mas Ilídio, como é que foi então a performance de cada funcionário isoladamente? O chefe não quer ver aqui essa tabelona aqui, porque daqui não dá para extrair nenhuma informação. Daqui não dá para extrair nenhuma conclusão. O chefe está a ver aqui o gráfico. Opa, é aqui. Que é elegante, mas como é que atuou aqui o Oldemir? Como é que atuou aqui a Messi? Agora, o Ilídio, sendo especialista em Excel, com toda a calma do mundo, clica no gráfico, ou clica na tabela dinâmica para acionar aqui essa guia, Pivot Table Analyze, clica em Slicer e marca o funcionário e clica em OK. Então, o que vai aparecer aqui? Todos os funcionários estarão aqui listados. Então, se ele quer saber como é que o Oldemiro performou
é só clicar aqui no Eldemiro que o gráfico começa a dançar na reunião. Começa a dançar o gráfico na reunião. Não tem como o seu trabalho ser ignorado trabalhando desse jeito. Não tem como. Eu posso clicar aqui na Antônia. Então, se lembram, a Antônia é a nossa colega aqui na live que eu adicionei agora. Isso tem aqui o registro dela de dezembro. Tudo bem. Vou olhar para a base de dados, vou chegar aqui embaixo e vou supor que essa venda aqui, a Antônia fez no mês 1, essa venda aqui, a Antônia fez no mês 6 e as demais posso manter aqui dezembro. Vou chegar aqui no gráfico de linha e o que eu tenho que fazer? Simples. Vou para a guia Data, Refresh All e o Excel vai aqui atualizar. Só deixar eu ver uma coisa aqui. Não, aqui na Antônia eu falhei. Aqui é mês 1 e aqui é mês 6. Aqui eu posso colocar 25, por exemplo. Vou para lá, vou clicar aqui e eu vou atualizar tudo. E o Excel reage. Então, a nossa colega Antônia começou bem, depois caiu, recebeu uma bronca e ela voltou aqui a melhorar a sua performance. Então, você não precisa de perder horas e horas e horas fazendo trabalho manual aqui no Excel, porque o Excel, quando você o domina, ele trabalha no seu lugar. Ok? Trabalha no seu lugar. Eu tenho um aluno chamado Edson, ele trabalha na empresa Terramar. Edson, ele recebia várias planilhas das sucursais da Terramar. Ele precisava de pegar naquelas planilhas, unificar, criar relatório e depois mandar para o seu chefe. E o Edson, ele perdia uma semana fazendo trabalho manual, pegando, colando, e mês após mês, a rotina era a mesma. Mas quando o Edson ele fez a nossa formação, ele passou a atualizar o seu relatório com apenas um e único clique. Eu te mostrei aqui, eu ajustei consigo os dados da Antônia em tempo real e o meu gráfico respondeu na hora. Então, você não precisa de perder horas e horas fazendo um trabalho manual aqui no Excel. Senhoras e senhores, nós vamos vamos terminar a nossa aula de hoje por aqui, de tal maneira que ela não se alongue muito. Mas, até então, senhores, qual é o feedback dessa aula? Peço que escrevam aqui no chat, por uma questão de ordem, eu vou ler aqui para os demais. Qual foi o seu feedback sobre a nossa primeira aula do ano? Se alguém aí? Senhores, depois que escrevam aqui no chat, qual é o feedback da aula de hoje? E já encerramos com a nossa aula. Deixa eu ver que escreveu. Fanuel, interessante. A função atualizar tudo é uma novidade para mim, muito útil. De fato, concordo plenamente com você. E o que mais, senhores? Estou a ver aqui o Pedro de boa noite. A aula foi muito produtiva, perfeita. É só confirmar aqui. E a aula foi publicada. Vocês terão acesso à gravação. Acredito que eu amanhã. Tudo bem.
talvez eu posso voltar a partilhar um pouco a minha tela aqui. E já já concluímos a nossa aula de hoje. Entire screen, disso aqui, super top, nunca decepciona, perfeito, e agradeço pelo feedback. Segundo o feedback da minha outra tela aqui, já está sendo apresentada a minha tela aqui. O tema dessa aula foi muito boa e produtiva, perfeito. Então, senhores, é assim. Alguns me contactaram no privado, perguntaram se nós temos uma formação de Excel. Eu respondi que sim. Eu não vou aqui alongar muito sobre a nossa formação, por causa da hora. Talvez na próxima aula eu possa preparar conteúdo, assim, de tal maneira que eu possa ter um tempo a mais para poder falar sobre a nossa formação de Excel. Mas é o seguinte, que nós temos aqui aulas gratuitas, nas terças e quintas, estamos aqui a discutir sobre o Excel. As aulas gratuitas, elas não seguem nenhuma sequência. Agora, tem uma formação que ela começa do absoluto zero. Por veja só, essa aqui é a nossa primeira aula de Excel e estamos a falar sobre gráficos, estamos a falar sobre funções. Então, aqui é funcionar de forma desorganizada, mas lá na formação completa, ela começa do absoluto zero e vamos até automação. E aqui, se você viu, a gente não se importou aqui com o layout. Aqui temos pivot table, temos gráfico. Então, aqui está desorganizada a informação. Mas lá na formação que nós temos mais tempo, nós montamos dashboards, nós montamos relatórios como esses aqui, que são painéis visuais que os chefes, que os gestores utilizam para tomar decisão. Então, eu te mostrei como criar esses botões hoje, que você clica e toda a informação é filtrada no seu relatório. Então, lá você aprende a criar esses relatórios impossíveis de serem ignorados. Então, sobre a formação, eu vou falar mais na próxima aula. Aqui mesmo era só para responder essa questão que me fizeram no privado, só que eu não consegui responder um a um lá no privado. Mas o ponto é, temos sim a formação. Na próxima aula eu poderia me preparar melhor aqui, de tal maneira que eu possa falar mais sobre isso. Desde já, agradecer a vossa atenção, afinal de contas, são quase 20 horas, não, são quase 21 horas e estamos aqui a falar sobre Excel. Estamos aqui a falar sobre Excel. Então, senhoras e senhores, agradecer a vossa disponibilidade e nós nos vemos na nossa próxima aula, ok? Então, paramos por aqui e até lá.